Olá, estou aqui com o Dr. Felipe Guedes, que é médico nefrologista, supervisor da residência médica e também professor da Universidade Potiguar e também da UFRN. Muito obrigado, doutor Felipe, por ter vindo. E eu gostaria de começar falando sobre a mesa redonda que você acabou de participar, Sim, que foi uma mesa redonda bem ampla, né, multidisciplinar, perfeito. né, com médicos das três especialidades que estão participando aqui do Congresso. Isso. Fala um pouquinho sobre a temática, que foi bem ampla e variada. Obrigado, Arthur, pela oportunidade de estar falando. Foi uma mesa de síndrome cardiorrenal metabólica, onde o nefrologista tem se inserido. Algumas pessoas pensam que nefrologia é aquela área que está mais ligada à hemodiálise. Até um dos temas da mesa foi tratar de um tema que é conduzido pelo cardiologista, que é a hipertensão na diálise. Então, a doutora Caliane pôde trazer a experiência e a conduta da hipertensão na diálise. Mas quando a gente fala de cardio, metabolismo e doença renal, a gente fala de quatro pilares que estão sendo construídos e estão sendo introduzidos na abordagem do paciente portador de doença renal crônica. Medicamentos tradicionais, como os IECAs e os BRAs, e aí os medicamentos novos, as glifosinas, a finerenona e a semaglutida, que em conjunto vem reduzindo a progressão dos pacientes para a insuficiência renal mais avançada, evitando que esses pacientes entrem na hemodiálise e reduzindo os eventos cardiovasculares. Então, uma mesa como essa, que fala de cardio, metabolismo e doença renal, é muito importante porque ela vai, com certeza, impactar a conduta de diversas especialidades e reduzir a progressão dessa doença, que é uma doença bem grave e que, chegando nos últimos estágios, tem um comprometimento da qualidade de vida e reduzindo a sobrevida dos pacientes. Ótimo, doutor. Muito obrigado, né, pelo esclarecimento. E foi uma mesa redonda muito agitada, Sim, né, um debate muito interessante, cada um, obviamente, apresentando o seu ponto de vista, seus estudos, para trazer os melhores benefícios para os pacientes. Mas eu já queria me aprofundar de um tema que está muito atual, certo. né, um debate muito atual, e queria saber da sua visão, a sua experiência como, por exemplo, os GLP-1, né? Tá. Os GLP-1 estão impactando Sim, nos desfechos dos pacientes, né, que têm problemas cardiovasculares e renais, principalmente aqueles que têm diabetes tipo 2. perfeito. Em 2024, foi lançado um estudo chamado Estudo Flow. Ele era um estudo multicêntrico, randomizado, que incluiu pacientes com diabetes mellitus tipo 2, portadores de doença renal crônica com presença de proteína na urina, um contexto que a gente define pacientes portadores de doença renal crônica. E esses pacientes, além da perda de peso, que não foi o grande centro desse estudo, esse estudo foi um estudo desenhado para avaliar a progressão do paciente para insuficiência renal e a progressão do paciente com eventos cardiovasculares. Ele mostrou que durante 2 anos e meio de segmento já houve uma redução dos eventos cardiovasculares e renais com o uso dos análogos do GLP-1. Então, ele entrou como um novo pilar, é o quarto pilar que a gente fala na nefrologia, do tratamento da doença renal crônica. E a gente vê isso realmente, além de solicitar que o colega endocrinologista, que o colega cardiologista revise os medicamentos e faça a prescrição, nós mesmos, nefrologistas, já temos nos atualizado para prescrever a semaglutida na dose que vai até a dose de 1 miligrama, que foi a dose estudada na prevenção da progressão da doença renal no paciente portador de diabetes tipo 2. Muito obrigado, doutor. E agora vamos mudar um Tá, pouquinho de assunto, vamos entrar para um assunto que vai interessar principalmente nossos espectadores, que são os jovens médicos, certo. né, que estão em formação. Você se formou em medicina aqui, né, no Sim, Rio Grande do Norte, e foi fazer a sua especialização em nefrologia na USP de Ribeirão. perfeito. Como foi essa experiência, primeiramente saindo daqui do Rio Grande do Norte, indo lá para São Paulo, né, o interior de São Sim. Paulo, para fazer a residência lá? E qual a bagagem, vamos dizer assim, qual o aprendizado que você tirou dessa experiência? Realmente eu fiz faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e segui com a residência de clínica médica também realizada aqui no UOL. E aí, por querer fazer nefrologia e também por conhecer colegas nefrologistas que trabalhavam no Hospital Universitário Onofre Lopes como médicos nefrologistas, que foram meus professores, que foram meus preceptores de residência, ver como eles trabalhavam, o nível de complexidade de problemas que eles já resolviam,
eu me interessei pela área e também pensei em fazer nefrologia naquele grande centro que era o centro de referência da USP Ribeirão. Realmente, nessa transição, saí de casa, um hospital que eu passei 8 anos, que foi o Onofre Lopes, fazendo graduação em residência de clínica médica, começar tudo de novo num serviço grande, num serviço maior, que já é muito bem estabelecido há muitos anos, foi um desafio inicial, mas também a experiência adquirida de ter saído de casa, de ir para um hospital referência no Brasil, fazer nefrologia, ver como a medicina pode ser mais avançada num centro, não muitas vezes por causa do interesse do profissional que está aqui em Natal, mas pelos recursos que chegam, pela disponibilidade de tecnologias, que é uma coisa que realmente, às vezes, a gente vê essa diferença entre os centros de São Paulo e os centros do Rio Grande do Norte. Isso foi uma experiência muito enriquecedora, uma experiência verdadeiramente de vida, que me fez valorizar muito aqueles 2 anos de residência. E aí, hoje, né, na função de supervisor do programa de residência de nefrologia daqui do UOL, eu tento trazer que o residente de nefrologia também tenha melhores oportunidades, que se forme um bom nefrologista, porque nefrologia, como é direcionado ao jovem, a mensagem, nefrologia atende uma doença, que é a doença renal crônica, que atinge 10% da população do país. Então, imagine que no Brasil deve ter 20 milhões de pessoas diagnosticadas, a serem diagnosticadas com portadores de doença renal crônica. Esse fato faz com que a especialidade precise sempre de novos nefrologistas. Nefrologia é uma área que normalmente não é tão procurada, às vezes sobram vagas de residência nos serviços de nefrologia, dada essa complexidade que existe. Mas o jovem que queira se interessar por uma doença que anda por todo o hospital, anda por todas as especialidades e que com certeza vai ter um grande número de pacientes, ele deve se interessar por nefrologia. E qualquer coisa eu fico à disposição também para conversar sobre esse tema com o jovem que se interessa por nefrologia. Perfeito. Já aproveitando, então, diga, por favor, seu Instagram, que é para quem está nos assistindo poder lhe acompanhar, poder se informar melhor sobre o seu trabalho e até poder entrar em contato. Perfeito. Meu Instagram é o @Dr. Felipe Nefrologista. Eu estou sempre lá publicando conteúdos de nefrologia e também sobre rotina de vida, e fica aberto aí o convite para que vocês me sigam. Muito obrigado, doutor Felipe. Valeu, meu amigo.